E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou professora de História e hoje a gente vai dar seguimento ao nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Militar e Bombeiros do Paraná 2020. O tema da aula de hoje será sobre o período que a família real esteve no Brasil, que foi de 1808 a 1822. Para que vocês entendam o que fez com que a família real viesse para o Brasil, entre aspas, fugisse para o Brasil, a gente tem que entender o que estava acontecendo aí no mundo nesse período, ok? Bom, estamos no período aí do final do século XVIII, início do século XIX, um período das revoluções inglesas, um período de transição, um período de surgimento e afirmação da burguesia. A burguesia, influenciada pelos ideais iluministas, vão começar a fazer uma série de revoluções, impulsionar revoluções. Quais são os ideais iluministas, ou seja, os ideais que vão trazer como consequência a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa? São os ideais de liberdade, liberdade econômica, a não interferência da coroa na economia, liberdade de expressão, democracia, lógico, para poucos, né? Então, o iluminismo vai influenciar esse contexto histórico. Então, nós vamos ter aí, além disso que eu falei para vocês, em 1776, no dia 4 de julho, a independência dos Estados Unidos, e a França vai auxiliar nesse processo de independência, ok? Em seguida, em 1789, nós vamos ter a Revolução Francesa e a queda da Bastilha. Então, vai ser aí uma alteração nesse contexto histórico. Bom, no século XVIII, a partir da segunda metade do século XVIII, a gente vai ter a coroa portuguesa, o Estado português, entrando em crise. Aqui na colônia, a gente vai estar num período de crise da mineração também. Então, vamos ver. Primeiro momento, a gente vai ter a burguesia e também alguns nobres com uma insatisfação política, em relação à política mercantilista. O que é isso? A questão do pacto colonial, a interferência da coroa na economia, altos impostos. Nós vamos ter Portugal com uma dependência econômica imensa em relação à Inglaterra. Então, eles vão firmar, em 1703, o Tratado de Mauthry. O tratado vai estabelecer que Portugal deveria produzir vinho e vender vinho para a Inglaterra em troca do consumo de tecidos ingleses. E isso vai fazer com que essas mercadorias que vinham da Inglaterra comecem a concorrer com as manufaturas produzidas em Portugal. E Portugal, então, vai sentir pesado isso na economia, porque vai haver uma queda nas exportações. Bom, então as manufaturas portuguesas não vão conseguir concorrer com as manufaturas inglesas. Nós vamos ter também o Alvará de 1785, estabelecido aqui no Brasil, que vai fazer com que seja proibido fábrica de manufaturas aqui. Então, obviamente, os colonos teriam que consumir somente as manufaturas portuguesas, o que seria muito mais caro para os colonos aqui do Brasil. Bom, fora isso, como eu falei antes, a mineração vai estar em crise. Por quê? Vai haver um esgotamento nos veios de ouro por falta de tecnologia. Então, nós vamos ter aí os colonos que estão envolvidos na extração do ouro sofrendo uma cobrança pesada de impostos, mas sem ter como pagar esses impostos, que eles pagavam com o ouro mesmo. Então, a gente vai ter aí a cobrança do quinto, que vai ficar atrasada, a gente vai ter a derrama. O que é a derrama? É a cobrança de impostos atrasados de 100 arrobas de ouro anos, em relação aos mineradores. E a gente vai ter a captação. São impostos que se tornaram pesados porque vai diminuir a quantidade de ouro extraído das minas por falta da tecnologia. Então, a gente vai ter entre 1750 e 1777, essa crise na produção aurífera. Um dos pontos importantes nessa questão da crise do ouro é que a coroa acreditava que os impostos não estavam sendo pagos por causa do contrabando. Então, a coroa ela vai determinar algumas medidas, para tentar
controlar de uma forma mais forte, né, a questão da administração colonial e a cobrança de impostos. Então, nesse sentido, aqui no Brasil, a gente vai ter o período pombalino, tá? Então, o Marquês de Pombal vem para o Brasil, né? Ele vai introduzir aqui o que a gente chama de despotismo esclarecido, né? Com a ideia de que o progresso ele vem de cima para baixo, com o controle da economia, com um controle pesado de impostos. Né? E nesse sentido, essa questão vai condicionar a cidadania à propriedade e para manter também o povo sob controle. Vai haver uma tentativa nesse sentido de modernização do reino português, né? No sentido de fortalecer o Estado, de que o Estado tenha uma maior autonomia econômica. Nesse sentido, as medidas foram diminuir o poder da nobreza, do Marquês de Pombal, né? A expulsão dos jesuítas do Brasil lá em 1759, porque se acreditava que os jesuítas, como eles tinham uma economia autônoma nas missões e não pagavam impostos, se acreditava que os jesuítas estavam criando um estado dentro de outro estado. Então houve a expulsão da ordem aqui do Brasil. Bom, e um outro ponto importante que Portugal lutava, e principalmente aqui o Marquês de Pombal no Brasil, seria tirar o país da dependência, então, do domínio inglês, da dependência econômica, né, em relação aos ingleses. O Marquês de Pombal aqui no Brasil, ele vai reorganizar a administração. O que ele vai fazer? Olha só que importante, presta atenção. Lá em 1763, ele vai transferir a capital para o Rio de Janeiro. Ele vai centralizar o controle administrativo, ele vai extinguir o regime de capitanias hereditárias para diminuir o poder local. Ele vai também fortalecer o exclusivo metropolitano. O que é isso? Explorar ainda mais a colônia para que Portugal pudesse absorver muito mais a riqueza da colônia e essa riqueza, lógico, né, pararia em Portugal e, consequentemente, de Portugal para Inglaterra. Bom, nesse período aqui, também nós vamos ter alguns movimentos de resistência antes da chegada da família real aqui no Brasil. E um movimento que é bem importante ressaltar para vocês, e que esse movimento vai estar articulado com outras aulas subsequentes, será a questão do Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares, ele vai perdurar de 1630 a 1694. Então, seria uma aldeia nos moldes das aldeias africanas, com a mesma cultura, né? A gente vai ter aí, dentro do quilombo, a formação de diversos mucambos, cada um tinha um líder, né? A gente vai ter a hierarquia de o chefe dos mucambos, que vai se submeter a um chefe do quilombo no geral. No caso, né, mais para o final da existência do Quilombo de Palmares, a gente vai ter o líder, né, o zumbi, tá? Então, qual a atividade econômica de um quilombo? A atividade agrícola de subsistência, tá? Existiam em torno de 20 a 30 mil habitantes nesse período aqui, né? E o que vai acontecer? As autoridades coloniais se unem com os senhores de engenho e vão contratar um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, que vai destruir o quilombo em 1694. Qual a representação desse quilombo, então? Seria uma forma de resistência dos negros contra o sistema da escravidão. Negros fugidos vão para os quilombos em busca de proteção e de condições melhores de vida, e também negros forros vão morar nesses quilombos, ok? O Quilombo de Palmares, ele vai ficar localizado na Serra da Barriga, entre a região de Sergipe, entre o estado de Sergipe e entre o estado de Pernambuco, como mostra aqui, né, o mapa para vocês verem a localização. Próximo aqui de Maceió, na Serra da Barriga. Bom, em seguida a gente vai ter um outro movimento que vai ser a Guerra dos Mascates, entre 1709 e 1711. Então, a gente vai ter a Guerra dos Mascates em Pernambuco, onde os comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda, eles vão entrar em atrito, ok? Então, a gente vai ter um contexto de crescimento do comércio em Recife, que vai estar superando o comércio de Olinda, que vai ser baseado nas exportações de açúcar, e a gente já vai ter aí uma crise, né, na produção açucareira, concorrência do açúcar brasileiro com o açúcar produzido nas Antilhas, tá?
Recife tinha um domínio político sobre Olinda. Em 1709, eles conseguiram uma Câmara Municipal e libertaram os comerciantes do controle dos senhores de engenho. Os senhores de engenho vão fazer uso da força para delimitar seus domínios, limites entre os dois municípios. No fim, né, a gente vai ter aqui uma relação entre os mascates e os senhores de engenho de dependência econômica, porque como a cultura do açúcar ela vai estar em crise, a gente vai ter os senhores de engenho necessitando de reinvestir e melhorar, né, a produção açucareira. Então esses senhores de engenho eles vão pedir dinheiro emprestado para os comerciantes de Recife, ok? Bom, nesse sentido, devido a esses conflitos, a esses atritos, os mascates, que são os comerciantes de Recife, vão cobrar as dívidas dos senhores de Olinda. Como consequência da Guerra dos Mascates, nós vamos ter então, após isso, Recife se emancipando de Olinda, ok? Essa vai ser a consequência da Guerra dos Mascates. Bom, então o que mais vai se aproximar desses movimentos da vinda da família real no Brasil e que vai coincidir com a Revolução Francesa, inclusive este movimento da Inconfidência Mineira, ele vai estar inspirado nos ideais iluministas e na própria Revolução Francesa, tá? Então a gente vai falar agora da Inconfidência Mineira. Então a gente tem aqui, né, os inconfidentes, eles vão contestar o Alvará de 1785, que proibia a fabricação de manufaturas. Eles vão contestar a cobrança de impostos atrasados através da derrama, porque, de acordo com a história, eles não tinham como pagar esses impostos atrasados no momento que havia uma crise na produção aurífera. Quais eram os objetivos desses inconfidentes? Separação, né, da região de Minas, né, de Portugal, tá? Ou do Brasil de Portugal. Queriam a independência do Brasil de Portugal. Estabelecimento de uma capital em São João del Rei, liberação da produção das manufaturas, devido ao decreto, o Alvará, de 1785, queriam formar uma milícia nacional, criar um parlamento local e o perdão das dívidas dos impostos atrasados. Bom, como eu falei para vocês, a Inconfidência Mineira vai ser inspirada pelo movimento iluminista, pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira ela vai ser articulada pelos membros da elite mineira, ok? Bom, como que esse movimento vai ser articulado? Então, todos os ideais da Inconfidência Mineira, eles vão ser disseminados a partir de panfletos, né, por toda a região, convidando as pessoas que simpatizam com esse movimento de participar. Foi articulado principalmente por membros da maçonaria, tá? Bom, então, o que foi combinado entre os inconfidentes? Que haveria uma sublevação no dia da posse do governador Visconde de Barbacena, em fevereiro de 1789, quando fosse lançada a derrama. A conspiração, ela vai ter início lá em dezembro de 1788. O que vai acontecer? Um dos inconfidentes, com medo das punições, né, vai acabar dedurando os inconfidentes para o governador, né? E aí o que vai acontecer? Devido a isso, né, o governador ele vai desbaratar o movimento, ele vai desarticular esse movimento, prendendo alguns de seus líderes, tá? Então, no dia que seria a derrama, ao contrário, ocorre o quê? A devassa, tá? A devassa quer dizer o quê? Que várias prisões vão ocorrer destes líderes do movimento da Inconfidência. A devassa, que seria as prisões desses inconfidentes, vai ocorrer em abril de 1792, tá? Vários vão ser presos e alguns vão ter sentença de morte, só que somente um, né, vai ser enforcado e esquartejado, que vai ser o Tiradentes, né? Mas a maioria dos membros da elite, né, vai receber como penalidade a prisão perpétua ou então o degredo para a África, ok? Então, seria isso em relação ao resumo da Inconfidência Mineira. Junto com a Inconfidência Mineira, nós vamos ter outros movimentos. A Conjuração Carioca, que foi em 1794,
tá? Não passou de um encontro na Sociedade Literária do Rio de Janeiro, tá? Se debatiam os ideais iluministas. O que vai acontecer? O governo brasileiro vai fechar a sociedade, vai prender seus membros, né? Mas por falta de provas, depois eles vão ser libertos. Vamos ter a Conjuração Baiana acontecendo em 1798, tá? Então, como que vai ser a Conjuração Baiana? Um soldado chamado Luiz Gonzaga das Virgens, tá? Ele vai articular junto com outros membros, tá? Aqui, no caso, né? Quem vai participar do movimento da Conjuração Baiana vão ser ex-escravos forros, tá? As pessoas das camadas mais baixas da sociedade, tá? Profissionais liberais, como alfaiates, por exemplo, como João de Deus Nascimento, né? E o Manuel Faustino dos Santos, tá? Contra contra quem, né, a Conjuração Baiana vai ser articulada? Contra a opressão fiscal, a cobrança de impostos, né, e contra o sistema da escravidão. Então, como eu falei para vocês, né, diversas pessoas que vão articular o movimento, eles vão tentar fazer uma sublevação, né, o governo vai descobrir, vai perseguir. Eles vão fugir até o dia 26 de agosto de 1798 e diversas pessoas, então, dessa sublevação foram presas. Qual a diferença, e o que é mais importante para vocês, da Inconfidência Mineira para a Conjuração Baiana? É aí que pode aparecer na prova de vocês na forma de uma questão, tá? No que envolve esse período aqui. A Conjuração Baiana, um dos objetivos do movimento seria a abolição da escravidão. Ela era contra o sistema de escravidão. Já a Inconfidência Mineira, ela foi feita entre os membros da elite contra a cobrança de impostos atrasados do ouro, tá? Se queria a independência do Brasil em relação a Portugal e não se tocou no tema da escravidão. Ok? Então a Inconfidência Mineira ela foi feita pela elite e a Conjuração Baiana foi feita pelas camadas populares, como mulatos, escravos, negros, forros, alfaiates, artesãos e soldados também, ok? Bom, e a vinda da família real, ela vai acontecer lá em 1808, tá? Então, o Dom João VI, ele chega nesse contexto, então, de Conjuração Baiana, de Inconfidência Mineira, da colônia em crise, do acirramento da cobrança de impostos. A gente vai ter aqui o controle da administração e da economia feita por Marquês de Pombal, né? Então, a gente vai ter uma insatisfação dos colonos com a administração colonial, ok? E com a opressão devido à cobrança dos impostos. Como a colônia estava em crise, era difícil de pagar. Então, nesse contexto, chega a família real no Brasil, tá? Então, por que a família real ela chega no Brasil? Primeiro, a gente vai estar num contexto de Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, ele vai ter decretado o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Ele vai proibir todos os países europeus de comercializar com a Inglaterra. A França, ela queria se sobressair comercialmente em relação à Inglaterra e queria acabar com a economia inglesa. Então, Napoleão decreta o bloqueio continental e diz assim, né? Quem comercializar com a Inglaterra vai ter seu país invadido pelas tropas francesas. Como Portugal dependia muito economicamente da Inglaterra, Portugal não vai conseguir cumprir com o bloqueio continental e a França vai invadir Portugal. Então, na noite, né, um dia antes da invasão das tropas francesas em relação a Portugal, nós vamos ter a família real fugindo de Portugal e vindo, então, para o Brasil, ok? Então, Portugal não vai respeitar o bloqueio continental, decretado lá em 1805, né, que foi imposto por Napoleão. Napoleão vai invadir Portugal e a família real foge. Vai chegar no Brasil escoltada pela Inglaterra no ano de 1808. A primeira coisa que o Dom João VI vai fazer vai ser a abertura dos portos às nações amigas, o que era proibido aqui no Brasil devido aí à questão do pacto colonial, onde o colono poderia exportar somente para Portugal e comprar manufaturas de Portugal. Não poderia comercializar com outras nações. Uma das características da economia mercantilista, ok? Bom,
Então, a primeira coisa que o Dom João VI faz é abrir os portos às nações amigas, o que de certa forma vai contentar a elite aqui, que vai poder exportar a estas nações amigas, entre elas a Inglaterra, obviamente. Bom, em seguida, o Dom João VI, ele vai liberar os tratados de 1810. O que vai ser estabelecido? O direito de extraterritorialidade. As mercadorias inglesas, elas vão ter uma cobrança de impostos completamente inferior às outras nações, de 15%. Menos até impostos do que de navios portugueses que atracassem no Brasil. Outras nações teriam impostos de 24%. O comércio entre os portos da colônia ficou reservado aos navios portugueses. Então, se dava preferência, né, à venda de manufaturas portuguesas e inglesas, né, e também houve, né, restrições e limite em relação ao tráfico de escravos, porque já nesse período a Inglaterra pressionava o governo português para que abolisse o tráfico de escravos no Brasil. A Inglaterra se posicionava contra a escravidão. A gente vai estar aqui em 1808, nós vamos estar na primeira Revolução Industrial, a gente vai estar numa transição, a gente vai estar num período de transição entre o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. E o capitalismo em si, ele vai contra, então, a mão de obra escrava, e sim em relação à mão de obra assalariada, ok? Quem recebe salário consome, obviamente. Então a gente vai ter pressões da Inglaterra em relação a essa questão da escravidão aqui no Brasil, já no início do século XIX, tá? Então a gente vai ter, obviamente, com a vinda da família real para cá, quem vem junto, vem a nobreza também, né? A gente vai ter uma reorganização aqui do Estado português, tá? Aqui dentro da colônia Brasil. Então todos os órgãos administrativos e burocráticos, eles vêm junto com a família real, que são a corte, e foram instalados aqui no Brasil. Nesse sentido, outro ponto importante seria o fim do pacto colonial, tá? E outra questão também que vai ocorrer vai ser que Dom João VI, ele tem a intenção de anexar ao Brasil o território da Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, devido à questão do comércio, né, do gado, devido à pecuária, que era forte na região. Aqui a gente tem uma obra, tá, que representa, então, né, Dom João VI, né, já no Brasil, ok? Bom, outros pontos importantes, outras medidas importantes que Dom João VI vai efetuar vão ser as alterações das tarifas alfandegárias de 48% para 24%, ok? E isso representa também aquela questão que eu falei do fim do pacto colonial, né? Já que os portos estão abertos às nações amigas, os impostos também vão ser diminuídos para incentivar, então, o comércio entre diversas nações e o Brasil. Mas, como eu falei antes, né, o rei Dom João VI, ele vai dar preferência para a Inglaterra e para navios portugueses. Bom, ele vai revogar também o alvará de 1785 com o de 1808. O que é isso? O alvará, ele proibia a fabricação de manufaturas aqui, ok? Então ele vai, né, revogar esse alvará e vai permitir a fabricação de manufaturas. Inclusive ele vai oferecer subsídios para a indústria aqui, como a indústria de lã, de seda e de ferro, né? E também vai oferecer subsídios para o desenvolvimento científico e tecnológico, ok? Para quê? Para que haja a introdução dentro do Brasil e criação de novas máquinas, né? Mesmo para a indústria. Bom, o Dom João VI vai criar também o Banco do Brasil, estabelecimentos de ensino, academias de arte, ciência e cultura e academia militar. Ele vai criar, então, as tropas reais. Então a gente tem aqui, nesse sentido, tá, diversos artistas, pintores, literatos vindo para o Brasil nesse período aqui junto com a família real. Junto com a família real, vem para o Brasil alguns artistas, literatos, né, como por exemplo o Jean-Baptiste Debré, tá? Então ele vai pintar o Debré. Bom, então o Debré, ele vai compor uma série de obras
que vão representar cenas do cotidiano aqui do Brasil colônia. Inclusive, ele vai representar em suas obras a questão da prática da escravidão, como a gente está vendo aqui, tá? Então aqui tem alguns escravos que foram presos pela guarda real, outros aqui no chão esperando o castigo, e este escravo aqui, né, preso num pelourinho, e um feitor aqui para açoitar esse escravo, ok? E vários outros escravos olhando, né, como uma forma aí de impor o respeito e contra então a prática, né, de fuga ou enfim de qualquer tipo de rebelião contra o seu senhor. Nós vamos ter outros também, esse aqui é bem interessante, faz parte do mercado de escravos, né, que vão ser vendidos, tá? Então aqui apresenta eles todos acorrentados, ok? Aqui a gente vai ter uma cena do cotidiano de uma família nobre, né, de uma família de colonos, de grandes latifundiários. E aqui a gente vai ter os escravos domésticos, né, e as crianças aqui, né. Então, bem representado, né, bem importante aí o Debré. Bom, a gente vai ter logo em seguida, em 1815, o Congresso de Viena na Europa, tá? O Congresso de Viena vai ser um encontro daqueles países que conseguiram derrotar Napoleão, tá? Então a gente vai ter o encontro da Inglaterra, de diversos reis nesse período, dos países europeus que a França invadiu, tá? E aqui ficou estabelecido a restauração. O que é isso? Que toda a família nobre, os descendentes dos reis que foram mortos na Revolução Francesa, iriam retomar com o sistema absolutista em seus países e iriam, logicamente, né, retomar a coroa, tá? Então retornaram ao poder os antigos monarcas. O Congresso de Viena também vai estabelecer o direito de visita aos navios suspeitos de tráfico de negros, ok? Como eu falei para vocês, a Inglaterra ela é contra a escravidão aqui. O tráfico foi suspenso também com o Congresso de Viena a norte do Equador. Não se podia mais traficar escravos, tá? Também em 1821 a gente vai ter, enfim, a anexação do Uruguai, ou seja, a província da Cisplatina ao Brasil. Então, no finalzinho, né, do século XVIII, como eu falei para vocês, que é muito importante, volto a tocar nesse assunto que pode aparecer como alternativa de questão. Vocês não esquecerem que a partir de final do século XVIII, a Inglaterra ela vai estar combatendo a escravidão, tá? E vai pressionar o Brasil forte. Ok? Bom, Dom João VI também ele vai organizar o exército e vai reservar os melhores postos do exército, os mais altos cargos do exército, à nobreza lusa, tá? E outro ponto importante também seria que os impostos aumentaram bastante, porque, né, a coroa portuguesa deveria sustentar a corte que estava aqui no Brasil. Os gastos, então, da coroa, eles vão aumentar muito por causa da corte, não só por isso, mas também como as campanhas militares na região do Prata, para anexar a Cisplatina ao Brasil. Bom, gente, esse é o conteúdo, tá, que envolve a chegada da família real no Brasil, tá, as revoltas, né, como a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, são bem importantes nesse contexto histórico, pode aparecer como tema de questão para vocês, ok? Porque é um contexto histórico brasileiro da colônia antes da vinda da família real no Brasil, ok? Agora a gente vai fazer umas questões, tá, para vocês reforçarem o conteúdo. Bom, essa aqui é da Universidade Estadual de Maringá, tá? Ao chegar ao Brasil, em 1808, Dom João VI decretou a abertura dos portos. Sobre os motivos que explicam esse fato, assinale a alternativa correta. Bom, vamos ver. Então, o que a gente tem que marcar aqui, né? Em relação aí aos motivos da abertura dos portos. Vamos ver. Letra A. O bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte e a influência da doutrina do liberalismo econômico.
A letra A, gente, ela vai estar correta. Dom João VI, ele vai abrir os portos às nações amigas devido ao comércio, influenciado sim pelos ideais do liberalismo que vem então ser introduzidos aqui na Europa com o iluminismo, ok? Que seria a questão da liberdade econômica que eu falei para vocês antes, tá? A letra A, ela tá correta. Vamos ver as outras, né? B. A descoberta de ouro em Minas Gerais não tem a ver com essa questão da abertura dos portos, tá? A gente vai ter um contexto de crise da mineração. A C. A iniciativa da metrópole portuguesa, no final do século XVIII, de abrir mão do monopólio de produtos tropicais no Brasil. Bom, de maneira nenhuma Portugal abriria mão, né, do monopólio dos produtos tropicais que eram exportados, ok? Então, não faz parte desse contexto. E deu o progresso nos sistemas de cultivo dos produtos tropicais, com o aumento da produtividade agrícola e com o uso de técnicas de conservação dos solos. Essas técnicas de conservação dos solos aqui no início do século XIX, elas vão ser bem precárias, tá? A gente também vai ter aqui uma diminuição na produtividade agrícola, principalmente no que diz respeito à cultura do açúcar. A gente vai estar em crise, né, do açúcar aqui no Brasil nesse período, ok? Então a resposta correta é a letra A. Questão 2 da FUVEST de São Paulo. Quando o príncipe regente português Dom João chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei que aqui desembarcava. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. O significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como... Vamos ver então, qual o significado da chegada da família real e principalmente do rei. Letra A. Decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia impor no contexto político, no contexto político europeu. Bom, a questão da loucura da rainha Dona Maria I, o que é verdade, tá? Ela não tem a ver com o significado da chegada, né, do Dom João aqui no Brasil. Vamos ver a letra B. Fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante os exércitos britânicos e Napoleão Bonaparte. Gente, a gente não tem derrota em relação aos exércitos britânicos, ok? A gente tem as tropas de Napoleão invadindo Portugal. E tem a ver com a vinda de Dom João VI para cá, lógico, a vinda da família real, tá? Devido aí a Portugal não ter, então, aceitado o bloqueio continental imposto por Napoleão. A letra C, vamos ver. Inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia. Essa alternativa aqui tá correta, porque quando Dom João VI chega no Brasil, o que ele vai fazer? Além de trazer a corte, o aparato administrativo, ele vai abrir os portos às nações amigas, ele vai revogar os tratados de 1785, tá? Que impedia a fabricação de manufaturas, tá? A D aqui, então a C ela está correta. Vamos ver o que tem de errado na D. Alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois estes passaram a controlar o mando a partir das colônias, tá? Não tem alteração da relação política. O rei ele não vai perder seu poder. O Dom João VI ele continua com seu poder absoluto, tanto no Brasil, e do Brasil ele controlava suas colônias. Imposição do comércio britânico, que precisava do deslocamento do eixo político para conseguir isenções alfandegárias, né? Então a gente tem uma diminuição nos impostos alfandegários em relação às manufaturas inglesas, tá? Mas essa alternativa aqui ela não está certa. A correta que é a letra C. A próxima aqui, sobre a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, é correto afirmar que: letra A. O bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte foi a gota d'água para a mudança da sede da corte. Vamos ler a próxima, pode ser. B. Apesar da vinda da família real para o Brasil, o monopólio comercial de Portugal continuou. Não, ele revogou o monopólio comercial e abriu os portos, né, para as nações amigas. C. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas beneficiou principalmente a Inglaterra. Isso aqui está correto. D. O Tratado de 1810 estabelecia que a taxa alfandegária sobre produtos portugueses vendidos para o Brasil subiria para 30%. Não, ela vai ficar
né, e em torno aí de 24% maior que a Inglaterra. E a abertura dos portos beneficiou o desenvolvimento industrial do Brasil. Então, o que vai acontecer aqui? A abertura dos portos, tá, não vai beneficiar o desenvolvimento industrial, porque esse desenvolvimento industrial, ele vai começar no final do século XIX. Aqui a gente não vai ter isso ainda, ok? Então, a resposta correta vai ser a letra C, tá? Então, sobre a vinda da família portuguesa para o Brasil, é correto afirmar que a abertura dos portos brasileiros às nações amigas beneficiou principalmente a Inglaterra, tá? Então, esse é o contexto, certo? Letra C é a resposta correta da 3. Então, pessoal, estas são as questões, esta é a aula de hoje e até mais.